satisfação do coração. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto. Para darmos início aos nossos estudos dessa noite, buscamos nas palavras de Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, a lição 57. Um momento para meditação. A lição 57, perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como o Senhor e não como os homens. A compreensão do serviço de Jesus entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse a si mesmo quanto ao fundamento essencial da sua vasto horizonte para elevações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da natureza, da criatura, foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentre os círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honralizar ou desonralizar a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Michele, você faz a prece para a gente? Você faz? Obrigada. Pode deixar. Senhor, de infinita bondade, aqui estamos novamente em sua casa, nesta casa de luz, que nos acolhe e que nos reflete a sua luz. Pai de amor, queremos hoje saber mais da tua palavra, que o Senhor possa nos auxiliar nos estudos desta noite, que os benfeitores dessa casa possam nos orientar e saciar nossa sede de saber mais da tua palavra, dos teus ensinamentos, e que possamos, Senhor, com isso melhorarmos como pessoas, como seres, e despertarmos em nós a sua luz, a parte de luz que cada um de nós carregamos dentro do coração. E queremos que auxilie a palestrante da noite, que os benfeitores nos auxiliem e que nós possamos saber e sabermos saciar tudo que aqui chegamos para procurar. Assim seja.
Esse estudo de hoje vai ser compartilhado vai ampliar acerca de Allan Kardec, esse homem que foi pesquisador, educador, e nos possibilitou conhecer o Espiritismo em sua essência, através da sua codificação. Convido então a querida Célia. Obrigada. Para nos honrar com essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Obrigada, querida. Quando a gente entrou no mês de outubro, né, fazendo a escala, né, dos palestrantes, a gente pensou em homenagear Kardec, né? A nossa doutrina espírita, a origem dela é na França, né, em Paris, e Kardec, que é um pseudônimo, é o codificador da doutrina, não é o criador, né, mas o codificador. E a gente até fazendo pesquisas na internet, você vê que algumas pessoas dizem assim, ele inventou o espiritismo. Não houve invenção, mas dar a manifestação de espíritos que ocorreu sempre no mundo um significado, entender, né, hoje, né, nós falamos até os nomes que foram colocados, né, mediunidade, quando se fala em processo obsessivo, uma série de denominações que surgiram a partir daí. Então a gente se propôs a falar um pouquinho de Kardec enquanto homem, né? Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, de uma família que tinha uma estrutura muito boa, que pôde dar a ele toda a educação que uma pessoa daquela época, com recursos, poderia. E ele sempre foi uma criança muito curiosa, muito disposta a aprender, né? Nunca foi uma criança que desse assim um trabalho. Quando jovem, ele estudou num instituto na Suíça, Instituto Verdun, que era do Henrique Pestalozzi, que até hoje esse instituto, se existisse, seria a melhor escola do mundo, porque realmente tinha uma formação diferente. A gente já estudou alguma coisa sobre Pestalozzi, todos nós já ouvimos falar, o método educacional dele, se estudava de tudo, e uma escola prática. Então, assim, se estudava as plantas, então estudava botânica, ia a fundo, os animais. Então, ele teve esse cuidado, né, o Pestalozzi. E Kardec foi, né, não era Kardec, era Rivail, é Hippolyte Léon Denisard Rivail o nome dele. Então, esse menino, esse Rivail, na escola, ele se destacou a ponto de que, com pouco tempo de estudo, o Pestalozzi já colocou ele como auxiliar, porque ele realmente tinha um interesse por tudo. Nessa escola se estudava também outras línguas, né, não só as que se falavam, mas até línguas mortas, história, filosofia. Então ele teve uma formação muito ampla. Hoje nós diríamos que é um estudo, né, direcionado a criar um ser humano que está disposto a ajudar o mundo, que está disposto a divulgar, né, todos os conhecimentos. E isso faz diferença, porque assim, a forma como ele estudou, então isso ele, enquanto Rivail, se tornou então professor, mas ele teve uma outra formação também. Então vamos lá, só para a gente concluir os estudos dele, o jovem Rivail retornou ao país natal, profundo conhecedor da língua alemã, traduzida para esse idioma diferente, obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fénelon, pelas quais manifestava particular atração. Era membro das diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Esta última, em concurso promovido em 1831, premiou-lhe uma memória com o tema "Qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época?". Por que a gente está lendo isso? Para a gente ver como é que ele estava voltado a um mundo melhor. Toda uma educação e toda uma formação pensando num mundo melhor. Ainda, em 6 de fevereiro de 1832, né, bom, antes disso, membro de diversas sociedades, né, e ele teve uma vida voltada para a Academia de Ciências Naturais, também como pedagogo, né, que ele se formou em pedagogia, dedicou-se à luta para uma maior democratização, né, do estudo. E a gente lembra que naquela época não se
via, por exemplo, numa criança, a criança era como se fosse um mini adulto. E é exatamente dentro desse conhecimento do Pestalozzi que se começa a se perceber assim, criança tem que ser tratada como criança, atividades lúdicas, até a roupa, que era uma roupa muito fechada, parecida roupa de adulto, não. Precisa de ter uma coisa especial. A gente está mostrando assim, todo esse processo trouxe o quê? Um entendimento da vida na Terra, um entendimento da necessidade de uma criança, a necessidade de um jovem, a necessidade de um adulto. A formação de um ser humano, né? E aí, ele teve então, de 1835 a 1840, manteve a sua residência na Rua de Sèvres, com cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. E nesse período ele já estava preocupado com a didática, como as pessoas ensinavam. E em função disso ele fez um manual de aritmética que foi adotado, né, e que até hoje no liceu, né, na França, ainda consta como uma das obras de referência. Bom, ele tinha tudo, né, para seguir a sua vida de professor, tendo também, ele tinha conhecimento, ele se formou em direito também, em advocacia, então ele tinha tudo para ser uma pessoa com destaque, e ele recebeu vários prêmios, mas aí ele recebeu, né, o convite de um amigo, que era o senhor Fortier, que era uma pessoa muito séria, que disse para ele, olha, está acontecendo, né, algo na nossa Paris que você precisa conhecer. E até a gente descobriu o que é. E o que se tratava? Eram as mesas girantes. As mesas girantes, elas se tornaram não só na França, mas em diversos países aconteceu, mas principalmente lá. Eram mesas pequenas, redondas, e as mesas, elas giravam, ficavam mais suspensas, e quando caía, era uma coisa de uma pancada, e essas mesas estavam respondendo perguntas. Então, ficavam as pessoas ali em volta, faziam uma pergunta, e a mesa, quando batia se era uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, dá para a gente perceber como é que era difícil escrever algum texto. E eram respostas mais curtas, obviamente. E isso, na época, na França, tinha o ilusionismo, muito misticismo, magia, sempre teve essas coisas. Então, Kardec já tinha sido convidado, mas, né, estou falando Kardec, mas é o professor Rivail, né, ele tinha sido convidado, mas ele não foi, até que esse convite veio de uma pessoa muito séria. E ele foi às reuniões. A primeira coisa que ele disse assim, bom, mesa não tem cérebro, então não é a mesa que está respondendo pergunta. E aí ele fez a pergunta, né, quem são vocês? E veio a resposta, somos espíritos. Né? Espíritos? E o que são espíritos? São fantasmas? Não. Quando, no corpo de carne, espíritos encarnados. Após o fenômeno da morte, deixando o espírito de carne, continuamos a ser espíritos. Então, nós somos espíritos. E aí toda aquela questão de um fenômeno, de alguém que vê seres que já morreram, se comunica, vozes, uma série de coisas que ao longo de toda a história da humanidade foi relatado, começou a ter algum significado. Como ele estudou lá em Verdun, ele tinha estudado muito sobre todas as ciências, até ciências ocultas, povos que tinham os xamãs, que tinham as pitonisas, tudo isso começou a fazer sentido, né? Mas ele quis ir a fundo. E aí ele percebeu o seguinte, como as pessoas iam com curiosidade, o que acontecia? Com curiosidade, você faz perguntas bobas, não tem muito significado. Se eu quero... E ele teve a formação o quê? De professor, pesquisador. Disse, então, nós vamos fazer perguntas que nos levem a entender que fenômeno é esse. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E aí já existia o conhecimento filosófico dele, a filosofia, ela sempre pergunta, né, sobre quem nós somos, né, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas perguntas, elas dão significado. Se a gente for estudar os filósofos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, nós vamos perceber o quê? A busca da identificação do homem nesse processo da nossa criação, com Deus, um Criador,
com a forma desse Deus, com a energia, e as diversas civilizações sempre tiveram essa questão, essa ligação com algo maior, com o desconhecido, mas sempre buscando o quê? Conhecer, desvendar. Então ele se lançou a essa pesquisa, um grupo menor de pessoas mais sérias, e diante das perguntas mais sérias, as respostas vinham então, respostas sérias. Então, na realidade, a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, né, ele a partir daí já percebeu o quê? Que precisava separar, né, o nome dele, professor Rivail, com obras publicadas e uma pessoa conhecida, do que estava acontecendo agora, porque agora era uma outra realidade. Não se tratava de um conhecimento dele, mas aqueles que vieram, que eram os espíritos, que falaram que naquele momento a sociedade precisava de deixar o materialismo, o ceticismo e começar a perceber qual era o objetivo de vida do ser humano na Terra. Por isso eles estavam vindo. Para que a gente entendesse que existia um antes, que determinou o agora, e o agora determina o depois. Há uma continuidade da vida. Isso muda tudo. Porque assim, tanto faz fazer o bem ou o mal, morre e acaba tudo? Não, não morre e acaba tudo. Morre o corpo, o espírito continua. Então não acaba o quê? Tudo aquilo que é o nosso sentimento, né? O conhecimento que nós adquirimos, os sentimentos, bons ou ruins, que nós continuamos a ser os mesmos. E aí, é claro que todas as perguntas começaram a ter, né, respostas mais inteligentes, porque as perguntas eram voltadas para alguém que queria desvendar o porquê. Então, essa manifestação desses espíritos, eles chamaram até de invasão organizada no planeta, porque em todas as partes do planeta a gente tem notícias desses espíritos. Então, aumentou o número de pancadas em residências, isso deu origem, até hoje se fala das casas mal assombradas, portas e janelas que abrem e fecham, louça que sai do armário, comunicação, né, que vem, às vezes até um papel que é deixado sobre uma mesa e aparece uma escrita, né? Então, esses fenômenos todos passaram a ser explicados. Eram vistos, já se estudava questões de parapsicologia, né, de fenômenos, né, extracorpóreos, sim, mas não com esse enfoque que Kardec passou a dar. E aí ele adotou o pseudônimo de Kardec, Allan Kardec, porque ele havia sido um sacerdote druida, né? Um povo gaulês ali no sul da França. Então a gente até trouxe aqui, porque a gente achou que é interessante. Antes do Livro dos Espíritos, eles estudavam, né, era um grupo, Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, e publicaram a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Olha como começa, né? Então, esse Jornal de Estudos Psicológicos, a apresentação dele, pela FEB, diz o seguinte: a iniciativa que ora tomamos visa tornar acessível aos leitores da língua portuguesa mais uma tradução do primeiro e mais importante periódico de difusão do Espiritismo, acervo extraordinário constituído por quase 5.000 páginas, em sua maior parte da lavra do próprio Allan Kardec, contido nos volumes que sofreram sua influência direta e pessoal. E logo na introdução, ao se referir à revista, Allan Kardec diz: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso desta nova ciência, espiritismo é ciência, filosofia, religião, e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Pessoa que é crédula demais sem estudar, né, a fé cega, né, não é bom, o fanatismo religioso. E aquele também que desconhece tudo e faz afirmações, ou é cético e nada acredita. Então a proposta era essa. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com vistas a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões, a de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Olha a questão que é colocada aqui para nós.
A doutrina vem com o objetivo de esclarecer, de consolar, de colocar para nós, como ele diz aqui, ó, um ponto de vista moral. Eu tenho que saber por que eu ajo dessa ou daquela forma, que consequências têm as minhas ações. E também a prática do bem, porque nós somos responsáveis por toda a humanidade, pela melhoria do planeta. Todo mal que existe é provocado por nós, todo bem que existe também por nós. Então, ter essa compreensão vai mudar muita coisa. E ainda, a caridade evangélica para com todos, a caridade que o Cristo ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo, que significa, né, o amar a Deus sobre todas as coisas. Era mais uma manifestação da clarividência do codificador. Kardec não era médium, e esse nome médium é meio intermediário entre os espíritos encarnados e os desencarnados, foi um nome que aí ele criou, né, para poder entender. Da mesma forma, o êxito do livro dos Espíritos, dado a lume no ano anterior, ultrapassara todas as expectativas. Allan Kardec recebia de todos os lados relatórios de extraordinários fatos espíritas, correspondências indagando sobre tal ou qual ponto da doutrina, visitas de pessoas que ansiavam por esclarecimentos maiores, inclusive dignatários da nobreza local e de outros países, sem falar nos recortes de jornais com seus comentários, muitas vezes injuriosos sobre o espiritismo. Até então, a França não dispunha de um único jornal que veiculasse as grandes vozes do céu, já que se faziam ouvir de forma ordenada e sistemática em todas as latitudes do planeta. Eram chegados os tempos em que todas as coisas haveriam de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, a gente entende que o compromisso do professor Rivail, que passou a ser, né, Allan Kardec, que era um sacerdote druida, né, o povo do sul da França, da Gália, os celtas, já tinham esse conhecimento de uma espiritualidade, uma comunicação e alguns princípios que são princípios da doutrina. Na realidade, todas as filosofias, os espíritos